Boa tarde a todos. Estamos reiniciando a audiência pública com relação à atualização da lei orgânica do município de Bananal. Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Engels. Então tá bom. Senhores, boa tarde. Senhor Vilmar, eu tenho alguns artigos aqui que eu gostaria só de fazer uma sugestão. Por exemplo, artigo 37B. Ali diz o seguinte: depende do voto de 2/3, né? Para aprovação de lei ordinária, rejeição, parecer, admissibilidade, não é isso? É isso. Rejeição, admissibilidade, destituição, alienação, concessão de título. O artigo 38, parágrafo 1º. Tá? De 2/3, né? De 1/3, no mínimo, dos membros. Ah, de 1/3. 1/3. Tá. É aquilo que nós colocamos na parte tá. da manhã. Tá. Se for a ideia de emenda, tem a assinatura de 3 vereadores. Não, eu quero ver essa proporcionalidade. O 37B, 2/3. O 38... também 2/3. Isso. O 56. O senhor Engels, é um complemento o outro. Tá. Não, eu tô. Porque eu tenho. Na apresentação da emenda, é a necessidade de ter a assinatura de 1/3 dos membros da Câmara. Ou seja, 3 vereadores têm que assinar a proposta de emenda. Certo. Aí ela vai a plenário. No plenário, ela tem que ter a aprovação de 2/3. É isso. 6 votos. Perfeito. Favoráveis. 56, parágrafo 6º. 56. Parágrafo 6º. Também 2/3. Não é isso? Tá. Aí, por que no artigo 32... é 1/3? Explicar para o senhor. Porque, nos outros artigos que o senhor colocou... Espera aí, só um instantinho. Deixa eu corroborar a minha visão, né? Pode estar errado. Mas aprovação de emenda, rejeição, concessão de título, alienação, 2/3. Os outros capítulos, né, os outros artigos, 38 e 56, também 2/3. Agora, aumento de salário, 1/3, não deveria ser, pelo menos, a questão que nós discutimos aqui, ética, ser 2/3? Deixa eu falar para o senhor, então, só para colocar. Tá. Esse artigo 32 que o senhor está lendo não tem a ver com quórum de votação. Não. Tem a ver com quórum para abertura da sessão. Então, para que haja uma sessão da Câmara, tem que ter, no mínimo, a presença de 1/3. Mas, por exemplo, se tem 1/3 só e vai ser aprovado algum projeto que depende de 2/3, não tem como ele ser votado. E aí tem um artigo anterior que diz o seguinte: falta de quórum, não tem reunião. É isso? Artigo 14, se não me engano? Eu não consegui entender essa matemática. Tá, eu vou explicar para o senhor. Como que funciona? Quando nesse artigo 32, aí eu me perguntaria, a falta de quórum, já que não tem reunião, 1/3? Não, é que é o seguinte... E, na realidade, o meu questionamento, não é questionamento, desculpe, a minha sugestão, tá, seria, para a votação, dessa votação que houve agora em junho,
né, para aumento de salário, não sei o quê, também fosse considerado 2/3. Então, deixa eu explicar para o senhor. Não sei se é. É que, na verdade, essas do artigo, né, artigo 32, é isso que o senhor falou, o primeiro artigo? Exato. Isso, na verdade, a gente está trazendo isso da Constituição Federal. Então, a Constituição, ela faz o seguinte, existem 3 tipos de votação. 2/3, que geralmente é para a emenda à Constituição, no caso aqui, emenda à lei orgânica, e algumas outras matérias. A Constituição traz que para você derrubar o parecer prévio do Tribunal de Contas, 2/3. Tá. Depois disso tem a lei complementar, que é uma maioria absoluta. E depois as leis ordinárias, que são maioria simples. Então, na verdade, se a gente for colocar, isso aqui eu quero que tenha 2/3, aquilo eu quero que não tenha 2/3, vai dificultar. Então, nós estamos seguindo... então, só estou explicando para o senhor. A gente está seguindo a linha da Constituição. O resto é lei ordinária. Porque para aumentar teria que ser maioria. É que a Constituição não fala isso. O senhor está falando dos subsídios, é isso? Para aumentar? Isso. Como a Constituição não coloca 2/3, nós não podemos colocar também. Veja bem, a minha formação é engenharia química, né? Então, você há de convir que eu tenho um espaçamento meio grande. Não, mas é isso que eu falo. Eu não entendo, eu estou jogando para vocês. Mas o senhor está certo, a audiência pública é para isso mesmo. Tá. Então... a outra coisa é o seguinte, o artigo 44, que fala da iniciativa popular, é esse? Sim. Aí diz aí o seguinte, mediante indicação do número do respectivo título eleitoral. Isso é obrigatório, está na Constituição, ou eu posso também colocar CPF na Constituição ou também. RG? Está na Constituição também. Fechado com título eleitoral? Isso aqui também está na Constituição. Tem que ter a identificação por título eleitoral, porque eu já não sei dizer para o senhor, que foi uma escolha deles lá, né? Eu também não sei porquê, e a gente sabe disso. Mas na verdade, em alguns se a gente... locais, até o título zona, não sei o quê, papapau, alguns candidatos, já ocorreu aí pelo Brasil afora, que a gente sabe, de que ficam amarrados a isso. Então, como em lugar nenhum, ou pelo menos que eu saiba, nunca me pediram o título de eleitor, sempre me pede o CPF ou RG. Porque sabe por quê? Eu vou explicar. Assim, eu falei que eu não sabia, mas, na verdade, eu estou pensando agora o seguinte. Como a gente, assim, dentro da Câmara, a gente trata de votos, de eleitos. Como os vereadores são eleitos? Através do voto do título de eleitor. Isso. Então, isso tem a ver com toda essa questão de eleição, de tudo. Por isso, quem tem que apresentar, por que tem que ter o título de eleitor? Para ver se ele está dentro dos direitos políticos dele, por exemplo. E você só vai conseguir averiguar isso através do título de eleitor. Mas aí cabe uma ressalva, porque esse ano, inclusive, eu votei com a minha carteira de identidade. Não, o senhor votou com a carteira de identidade, o senhor comprovou a sua identidade lá, mas o senhor tem que ter o título de eleitor, o número do título de eleitor está cadastrado, o senhor tem que estar com os direitos políticos. Os direitos políticos são aferidos como? Com o título de eleitor. Então, por isso que eles pedem, entendeu? Só vai poder participar também na criação de uma lei quem tem os direitos políticos. Isso só vai ser oferido com o título de eleitor. Ou a minha carteira de identidade. Não, a carteira de identidade... Serviu para eu votar, ué. Mas a carteira de identidade foi para identificar o senhor na hora da votação. Então. Mas lá no cadastro da Justiça Eleitoral está o título de eleitor do senhor. Sei. Lá na urna está, naquele livrinho que a gente assina, tem lá o título de eleitor tal. Isso. Só que, para identificar o senhor, tem que ser o RG. Por quê? Porque o título de eleitor não tem foto. Tá. Então, se fosse só com o título de eleitor, qualquer um poderia chegar com o título de eleitor que não tem foto e votar. Então, para evitar isso, que eles pedem um documento com foto. Então, a minha sugestão com esse item era RG e adotar do mesmo sistema. Você apresenta o RG e depois alguém confere lá no título de eleitor. E não abrir o título de eleitor aí, não sei. Mas geralmente, quando vai se fazer isso, as pessoas geralmente já pedem o título de eleitor, já pedem o RG, já pedem o CPF. Tudo, né? É a melhor solução para não dar problema. Dá licença um pouquinho. Até mesmo nos comerciais de televisão, tudo que acontece na época eleitoral, está dizendo, traga o seu título de eleitor e junto com o título, um documento com foto. Com foto. Entendeu? Então... Pode ser. Comentário.
Com relação aos 5% aqui, com o respectivo título, por quê? Porque, não? Porque perante a nossa legislação, o cidadão, ele caracteriza o domicílio eleitoral dele quando ele comprova a residência no município. Então, se coloca apenas RG, ele está sujeito a... uma comprovação lá, depois. Um exemplo, José Antônio da Silva. Um exemplo, RG número tal. Mas não quer dizer que ele é morador de Bananal. É uma comprovação depois. E aí teria uma comprovação posterior. E com o título eleitor, a própria lei já determina que para você, qualquer cidadão, ter um título de eleitor da cidade, ele tem que comprovar a residência. Então, diante disso, a questão de ficar o título de eleitor somente. Isso é só uma questão complementar com o RG, vamos dizer assim, seria mais uma confirmação de identidade do cidadão. Tranquilo, tá jóia. Deixa eu só fazer um adendo também, Vilmar. Dá licença só um pouquinho. Pois não. Na hora da votação, seu Engels, todo eleitor que está regularmente inscrito, ele faz parte da listagem na sessão. Então, ali, quem está ali na listagem é porque está regulamentado. E ali, então é por isso que só de levar a carteira de identidade pode. Porque o fato dele constar da lista ali já comprova que ele está regularmente inscrito na Justiça Eleitoral. Identidade, Ricardo, e não constar na lista, ele não vota. Perfeito. Tá? Tranquilo. Só para... Tranquilo. Cadê o meu amigo? Pode continuar, doutor. Olha, deixa eu só dar um esclarecimento para o senhor também. Diga. É que nós tentamos mexer o menos possível também na lei orgânica. Tanto que esse artigo que o senhor vai ver, que o senhor levantou, nós não mexemos. Porque o que está em parâmetro com a Constituição, como não é uma revisão, na verdade é só uma adequação, a gente procurou não mexer. Até para não caracterizar a revisão. É realmente uma adequação. Por isso que a gente não mexeu em tudo. Tem coisas que você poderia ver, mas eu acho que, entendeu? A gente optou por isso. O que está adequado, a gente não modificou. Tá. Eu percebi isso e eu acho que uma das coisas que a gente podia... Eu vou sugerir aqui. O artigo 185. Inciso 2. Tá? Aí tem os rios Bananal, Paca, Turvo, Rio Carioca e Rio Alambari, não é isso? Como a gente está trabalhando com essa questão do plano diretor, e ele abrange toda essa região, existem outros afluentes, outros formadores desses rios, que, ao meu ver, deveriam constar também. Então, a minha sugestão seria abranger toda a bacia do Rio Bananal. Tá? Porque os outros, o Rio Bananal e Turvo, na realidade, né? Porque os outros vão para outro canto, né? É só o Rio Alambari, que nós já percebemos isso, ele pertence hoje ao distrito de Arapeí. Então, ele não vai constar da relação final. Agora, o Rio Alambari sai Bananal, Paca, Turvo e Rio Carioca está dentro do município. Tá. Não, e a minha sugestão seria, por exemplo, o córrego do Lavapés. Ele está sendo motivo, inclusive, de um trabalho pioneiro que houve aqui em Bananal. E aí, se vocês me permitem, só rapidinho. A Chácara Santa Inês tem... não. Tranquilo. A Chácara Santa Inês tem uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz para a criação de caramujo para a erradicação de esquistossomose. Tá? Então, o primeiro trabalho que foi motivo de projeto, de trabalho de divulgação, inclusive internacional, no Congresso Internacional, foi feito no Rio, no córrego Lavapés e os seus afluentes. Tá? Então, essa foi a minha preocupação, de incluir também, tá, porque o Rio do Turvo já está contemplado aqui. Tá? Então, o que corta-se... Hein? Alô?
No caso, seria qual rio que você queria incluir? É o Córrego Lava-Pés. Córrego Lava-Pés? É. Só esse? Que, no caso, já está sendo discutido no âmbito do plano diretor, não é isso? Ele está tendo toda uma preocupação ambiental. Sim. Por conta dele, da nascente dele e dos pequenos afluentes dele. Mas, então, eu acho que, o que abunda não prejudica. Posso dar uma sugestão para vocês? Diga. Eu acho que seria interessante a gente aguardar, por exemplo, a aprovação do plano diretor e ver quais são, o que vai constar ali e depois colocar na lei orgânica. Você pode fazer uma emenda depois só para isso, tranquilamente. Pode, eu acho que seria a melhor solução. Daí o que fica lá como, né? Daí você coloca o que está lá, que está sendo alvo de estudos, porque vai que a gente modifica agora, depois aparece alguma outra coisa, né? Então seria melhor aguardar e depois fica a sugestão. Não, o rio, ele vai permanecer, o córrego vai permanecer aí. Não, o córrego vai, mas pode ser que nas discussões surjam um outro córrego, alguma outra coisa. Mas, entendeu? Não, isso que eu estou falando. A sugestão é essa. Não, a minha sugestão é que se inclua mas o córrego toda a bacia, a bacia do Rio Bananal, que aí você abrange isso. Mas aí, caso entre o Rio Lava-Pés, poderia entrar também o da Cio, o da Barra, aí tem uns 20 córregos ou ribeirão que poderia ser incluído, entendeu? Eu acharia melhor também deixar para o plano diretor resolver para poder fazer aquele resumo. Você percebeu? Colocar. Você percebeu qual foi a minha colocação? Abranger toda a bacia do Rio Bananal. Então mas aí teria que ter o nome de todos, né? Tipo, tem o do Cantagalo, tem o da Ponte, tem de não sei da onde, teria que ser uma coisa mais específica. Não é melhor, acho que fica melhor. Senhor presidente, acho que a minha sugestão é essa discussão fica para vocês. A minha sugestão é essa. A sugestão do senhor, ela é bem colocada quando coloca a situação da bacia do Rio Bananal. Ela é mais abrangente e evita discussões menores de córrego A ou B. Exato. Abrange todos. É por isso que a minha o que você acha, doutor Flaviano? Mas vai existir. É por isso que a minha sugestão é a bacia do Rio Bananal. Até tudo mesmo. Protegido. Aqui só ficaria que colocando com essa sugestão do Rio Bananal, não poderia tirar da discussão o Rio Paca e o Rio Carioca, que não fazem parte da bacia do Rio Bananal. Não. Porque esses outros rios aqui são parte da bacia também, ou não? Sim, Rio até Carioca, mesmo que juntam tudo. Qual o único que sai em Barra Mansa? Qual o único que sai em Barra Mansa, senhor? É o Rio Bananal que deságua em Barra Mansa. Então, quer dizer, todo aquele leito que vai entrando no Rio Bananal vai dar um rio só que é Bananal. Mas aí vai ter que pegar todos da serra, de não sei de onde, e tal. Para encerrar. Dentro de Bananal tem muitos rios e córregos. Até chegar no Rio Bananal que deságua em Barra Mansa. Vereador Eliano. Vamos colocar o seguinte, o senhor Engels coloca a sugestão do córrego da bacia e vamos analisar. Mas não deve ser desconsiderada também a sugestão do departamento jurídico no sentido de abranger uma coisa até maior com relação à preservação do meio ambiente no tocante aos córregos também. Tranquilo, sem problema. Eu só queria deixar registrado que a minha sugestão é bacia hidrográfica do Rio Bananal. Tá? Então, antes do deságua em Barra Mansa, são todos os que desaguam nele. Então, o nome disso é bacia hidrográfica do Rio Bananal. Ok? Não, lógico que não. Tranquilo? Bom, meus amigos, eu acho que de sugestão para ir, né, da maneira como eu tinha entendido, as minhas sugestões são essas. Agora, a minha última pergunta é o seguinte: esta lei orgânica que está sendo adequada, quer dizer, a anterior, que está vigorando agora, ela continua vigorando, a Câmara Municipal recebe, por exemplo, se eu tiver alguma dúvida com relação ao não cumprimento de um determinado artigo, eu fizer um documento, entregar na Câmara, qual é o prazo mesmo que eles têm que me dar a resposta? 15 dias? 15.
Hoje a lei orgânica não fala em 15 dias úteis. Na adequação, se coloca corridos, 15 dias corridos. E perfeito. Até a promulgação dessa atualização está em vigor a atual lei. Que é 15 então, dias qualquer coisa que corridos. Seja protocolado na Câmara ou na Prefeitura, em qualquer órgão público, segue a atual lei orgânica. Perfeito. Bom, vocês me perdoem, então. Eu vim só tentar dar uma última participaçãozinha, mas corri para chegar aqui ainda para colaborar com vocês. Muito obrigado. Vá com Deus, senhor. Bem, senhores, senhoras, alguma colocação sobre a atualização da lei orgânica? Algum tema em específico, alguma dúvida ou sugestão? Gente, só para constar, eu acho que essa participação é o que a gente gostaria, né? Que a pessoa traz pontualmente quais são as dúvidas, ele traz as suas sugestões, daí nós vamos estudar. Eu acho que isso que as pessoas que viessem aqui teriam que entender, que esse é o espírito da coisa. Já traz, olha, eu estou com dúvida aqui, o que você acha da gente adequar isso aqui? E traz, exato, né? E traz as sugestões que vão ser estudadas. Então, por isso que a gente disponibiliza, né, vocês disponibilizaram na internet, para as pessoas poderem estudar antes e trazer só as dúvidas. Então, acho que foi bem pertinente a participação. Toda a lei tá no site da Câmara, não é isso? Fala o site para a gente, para eles poderem ficar mais... Espera aí, Vilmar. Está desligado o celular. 10 dias para que todos possam trazer suas sugestões até a Secretaria da Câmara. Repetindo, nós gostaríamos que tivesse uma participação muito maior. A presença do senhor Engels, como exemplo aqui, não vou citar outras pessoas, porque mesmo com compromisso ele fez questão de voltar aqui no período da tarde e trazer a sua contribuição. E eu coloco para vocês o seguinte, mesmo aqueles que não puderam comparecer, mas no momento está nos assistindo ou saibam através de outras formas de comunicação ou até de amigos que tem esse prazo em vigor de 10 dias a contar de segunda-feira, 10 dias corridos a partir de segunda-feira, para trazer sua contribuição nesse tema que é a atualização da lei orgânica. Eu gostaria de saber se alguém na plateia tem alguma dúvida, alguma colocação. Não havendo essa dúvida, eu acho que podemos dar por encerrado nossos trabalhos nesse momento. Aberta a palavra a quem interessar. Senhor presidente. Pois não, doutor Flaviano. O jurídico gostaria de fazer uma ponderação. Se fosse possível esperar por mais 30 minutos a realização da audiência pública. Sem problema nenhum. Até mesmo para ver se eventuais pessoas pudessem chegar, às vezes, atrasado. Né? Fica em aberto. Então, nós, dentro dessa sua sugestão, vamos suspender os trabalhos em meia hora e voltaremos às 3h40. Ok. Muito obrigado.
São. Boa tarde a todos. Dando por encerrado esse nosso intervalo, que houve por bem colocar esse intervalo para que outras pessoas que pudessem comparecer, mas colocamos que não há a presença de novas pessoas interessadas em colocar qualquer sugestão na discussão da atualização da lei orgânica. Eu repito, nós temos 10 dias a contar de segunda-feira, dias corridos, para aceitar e protocolar as sugestões junto à nossa secretaria. Em seguida, será discutido com a comissão e o departamento jurídico administrativo da legalidade ou não dessas sugestões e daremos, assim, continuidade ao trabalho da atualização da lei orgânica. Eu dou por encerrada a audiência pública de hoje, nada mais a comentar e volto a dizer,
Alguém deseja fazer alguma consideração final? Diante do silêncio, há uma concordância. Portanto, está encerrada a nossa sessão. Muito obrigado pela presença de todos, ao público internauta que pacientemente pôde acompanhar, às vezes até com problema técnico, mas o meu muito obrigado, uma boa tarde, fiquem com Deus.